Bom, agora que a gente já entendeu o que é uma classe, o que é um objeto, como que o Ruby lida com isso, a gente tem que começar a customizar os nossos objetos aqui, né? Assim como lá o número, ele tem um valor, o hash tem os métodos dele, o array tem aquele método shovel para incluir elementos dentro do array, né? A gente tem que começar a customizar, falar, olha, a conta, ela pode ter um número, ela tem que ter um titular, ela tem que ter um saldo, certo? Que é o dinheiro que está lá naquela conta. Então a gente tem que começar a abstrair um objeto da vida real para dentro do nosso código. Então a gente tem que customizar aquele método new para falar, olha, quando eu criar uma nova conta, eu preciso dizer qual que é o número dela, qual que é o saldo, quem é o titular daquela conta. Tudo isso a gente tem que escrever aqui nas regras do nosso código. Beleza? Uma coisa interessante aqui do Ruby é que o método new, ele existe, né? Vocês viram que o conta.new já funciona, o Ruby já criou ele pra gente. Só que o método new por trás dos panos, ele roda um outro método, que é o initialize. Ok? Então, essa é uma convenção do Ruby na parte de orientação a objetos, né? É a única coisa que não é comum, o método initialize é o que é carregado quando a gente roda o new, certo? Então, outros métodos, a gente vai poder escolher o nome que a gente quiser. Mas nesse caso, como a gente quer customizar quando uma classe é criada, a gente vai customizar o método initialize, ok? Aí lá no IRB a gente vai usar o new, tudo bem? Então vamos ver isso na prática. Então eu vou customizar o método initialize aqui, falando o que para ele? Falando, olha, eu quero que esse objeto tenha argumentos. Eu quero falar que esse objeto, na hora de criar uma conta, eu quero receber um número, eu quero receber um titular e eu quero receber um saldo. Legal? Então, fiz aqui, né, um método initialize, defini que ele tem argumentos para receber. Ó, tem que receber um número, um titular e um saldo. Salvei aqui, vou lá no IRB de novo, né? Vou sair só para limpar tudo bonitinho, só para ter certeza, mas vou dar o mesmo require relative lá, né? Porque esse require relative tem que acontecer o tempo todo, né? Toda vez que eu sair e entrar. E vou fazer um conta.new aqui, ó. Aí você vê, opa, já deu erro. Por quê, ó? Número errado de argumentos. Isso é uma coisa que eu acho legal no Ruby também, os erros são muito claros. Então, muitas vezes, ele te fala, olha, você escreveu isso, você quer dizer isso? Olha, você fez tal coisa, esse comando aqui resolve esse seu problema. Ou no caso aqui, ó, número errado de argumentos. Você me deu 0 e eu esperava 3. Então, para criar a conta aqui, a gente tem que no new falar, olha, qual que é o número, quem é o titular e qual que é o saldo. Então, como que eu passo argumentos para um método? Como eu falei, o método new roda o método initialize. Então eu vou passar aqui no new mesmo o argumento. Ó. Vou falar que o número da conta é 1. O titular sou eu, por exemplo. E o saldo é R$100. Fechei aqui o parênteses. Dei Enter. Ó, agora ele permitiu criar a conta. Então eu sempre tenho que passar essas três coisas. Ó. Se eu passar só duas, dá erro. Ó. Passei 2 argumentos, esperava 3. Tá vendo? Só que na hora de imprimir aqui, ó, vou salvar isso aqui numa variável. Beleza? Vou falar, ó, essa conta aqui é igual a isso aqui. Legal? Só que agora eu queria olhar o saldo dessa conta, né? Falar, olha, conta.saldo, talvez. Que era o que a gente escreveu aqui, né? O saldo aqui. Ok? Chamar a função de saldo. Não foi definida. Ou então o titular, talvez? Também não foi definido. Tá vendo? Eu não consigo mexer nesse objeto, né? Nem ler o valor e nem editar o valor. O que é um problema pra gente, né? Se é uma conta, eu gostaria de, no futuro, saber o que está acontecendo. Né? Quem que é o titular dessa conta, quem está executando. Porque às vezes eu tô lá no meu programa, né? Tô lá no meu dia a dia, e aí eu olho e falo, olha, me dá todas as contas que estão abaixo de 0, todas as contas que estão negativas. Vou olhar essas contas, aí eu queria saber quem é o titular dessas contas para eu entrar em contato. Tá vendo? Então você tem que saber quem que é o titular. Não basta carregar o objeto em si, você tem que poder conferir esses valores aqui no futuro. Tá bom? Eu vou mostrar como fazer isso em Ruby. Legal? Além de receber em argumentos aqui, eu tenho que dizer que essa conta ela vai inicializar algumas variáveis nesse objeto, certo? E essas variáveis desse objeto, a gente começa elas com arroba aqui, ó.
Então eu vou criar algumas variáveis de instância. Eu vou falar, olha, essa conta já nasce com algumas coisas dentro dela, com alguns atributos. Então não basta receber dentro do initialize. Eu tenho que dizer que essa conta tem esses valores dentro dela. E para isso a gente usa variáveis dentro do initialize, né? Pode ser fora também, mas o comum é dentro do initialize que começa com arroba. Que olha, eu vou definir que essa variável eu vou definir que essa conta, dentro dela, ela tem um arroba número que vale o número que foi recebido aqui nesse argumento, né? Ó, esse número aqui passa para cá e manda para arroba número. O arroba titular recebe o titular que foi recebido como argumento e o arroba saldo recebe o saldo. Salvei aqui. Então, essas variáveis são para falar, olha, quando começar esse objeto dentro dele tem arroba número, arroba titular e arroba saldo. Não basta receber como argumento, eu tenho que iniciar isso dentro do objeto, tá bom? Que são as variáveis com arroba aqui. Então vou lá no IRB, de novo vou requerer, estou dando uns para cima aqui para voltar, vou fazer aquela mesma coisa aqui, ó, da conta, legal, ó, já veja que na hora de mostrar essa conta, ó o que ela tem, ó, arroba número, arroba titular, arroba saldo dentro dela, ó. Isso aqui é a forma do Ruby de fazer o toS de um objeto, né? Todo objeto, no geral, responde ao método toS, e aí esse é o jeito rubista de começar um toS, né? Mas ele mostra para mim também os atributos que aquela conta tem. Então não basta eu receber argumentos, né, no método, eu tenho que criar naquele objeto atributos dele, falar, olha, a conta nasce com número, titular e saldo. Esses são atributos do objeto, certo? Então são coisas que aquele objeto tem dentro dele, além de no new passar isso como argumento para ficar dinâmico, né? Para poder, ó, essa conta recebe esses argumentos aqui que geram esses atributos, ok? Então, ó, eu recebo os argumentos do método new e passo ele para os atributos dentro. É claro que eu poderia ter atributos que não recebem nada do initialize, né? Eu poderia ter um atributo tipo arroba tipo da conta. Ah, é corrente. Todas as contas nascem por padrão com tipo corrente. Então eu não preciso receber isso como argumento, tá vendo? Então eu posso ter o atributo que eu quiser, recebendo como argumento ou não. A gente recebe como argumento atributos que a gente vai vir a modificá-los, né? Vai ser dinâmico. Então, no momento de nascer essa conta, eu passo número, titular e saldo e já gero esses atributos dentro do objeto conta. Então a minha conta aqui, né, a conta do Henrique, ó, já nasceu com o número 1 dentro dela, o titular Henrique e o arroba saldo aqui igual a 100. Então usei, né, no initialize e passei os argumentos para instanciar, né, essa conta com esses atributos dentro dela para no futuro eu poder fazer, né, conta.número. Aí você olha e fala, ó, deveria funcionar. Não funciona ainda. Por quê? Porque o Ruby ele tem uma notação que todos os atributos de um objeto eles são privados, ou seja, eu não posso acessar eles de fora, certo? Eu não posso falar para eles gerarem o acesso aqui agora. O que eu tenho que fazer então? Como que o Ruby gerencia isso? No Ruby a gente vai ver os atributos sempre utilizando métodos. Ele usa bem a orientação objeto como ela foi concebida, que é sempre mandando mensagens, e as mensagens são os métodos que a gente usa para cima e para baixo. Então, para eu ver o número, eu tenho que falar, olha, eu vou criar um método número aqui, certo? Que faz o quê? Me dá o valor de arroba número, certo? Para eu ver o titular, eu vou criar um método que devolve o valor de arroba titular. Então, só dentro da classe eu posso acessar os arrobas. De fora eu sempre uso os métodos, tá bom? Então vamos sair aqui para começar do início, né? Para a gente não carregar nada errado nem nada do tipo. Vamos carregar aquela conta. Opa! Initialize constant conta, beleza. Faltou dar require, né? Pronto. Legal. Agora eu posso fazer conta.número. Posso fazer conta.titular. Mas como eu não defini uma forma de acessar o saldo, não tem ainda, então em Ruby, né, a gente tem que gerenciar uma forma de acessar os atributos. Assim como a gente tem que fazer uma forma de mudar os atributos. Por exemplo, eu quero trocar o titular.
eu vou criar o método titular igual. E aqui eu vou receber o nome do outro titular. Tá vendo? Em Ruby, sim, eu posso ter métodos com igual, certo? Esses métodos são definidos e a gente usa da syntax sugar, como eu estava explicando, é o jeito Ruby de gerenciar as coisas, né? De te dar uma facilidade. A gente usa do syntax sugar de poder ter espaço entre as coisas para usar o igual separado, né? Mas o método fica titular igual a outro titular, certo? E aí eu passo um argumento que é o outro titular. E aí eu falo, ó, arroba titular agora vale o outro titular, né? Que eu vou passar aqui como argumento para esse método. Então eu posso vir aqui, né? Vou sair de novo para gerenciar o cache, mas daria para carregar aqui, mas eu quero mostrar sempre do zero. Ó. Então vou criar a conta. Legal, vou falar, ó, conta.titular. Henrique. Conta.titular igual, passando outro titular aqui, ó, o João. Beleza? Ó. Agora, se eu pedir a conta, ó, o titular já é o João. Isso aqui é o método, né? Lembra que o método chama titular igual, abre parênteses, o outro titular aqui no meio, né? João, legal. Agora, mas sim, eu posso usar do syntax sugar do Ruby para passar uma coisa mais elegante, né? Ó, falar conta.titular igual, né? Então, conta tem o atributo titular. O atributo eu acesso a partir de um... Então, conta tem o atributo titular, né? Então, eu faço um ponto titular aqui para acessar esse atributo, né? Mas aqui, na verdade, eu estou chamando o método titular igual e passando o valor de Henrique. Ó, gera a mesma coisa. Então, a gente está usando a mesma anotação do ponto para chamar um método sobre o objeto conta aqui, certo? E modificando as coisas utilizando esses métodos. É claro que você deve estar aí pensando, putz, legal isso aqui, bem bacana e tal, mas se eu tiver 10 atributos aqui, eu vou ter que ter 10 métodos, 10 para ler, 10 para mudar, né? Pô, legal, é uma boa pergunta isso. O Ruby já define uma forma de você fazer isso sozinho, certo? Que são o quê? Ó, você fala para ele, Ruby, eu vou ter os seguintes atributos que eu quero só leitura, que é só gerar coisas como essa aqui, ó, só ler os valores. Por exemplo, o número nunca muda. O titular nunca muda. Então são atributos somente de leitura. Aí o que você faz? Você passa um symbol, que é essa estrutura com 2 pontos na frente, com o nome do atributo, só que sem o arroba. Tá? Então falando, olha, Ruby, gera os métodos de reader, de ler atributos, certo? Que são esses métodos aqui de leitura. São os getters, os métodos que a gente costuma chamar de getter, método que traz valor. Os métodos de trocar são os métodos que a gente costuma chamar de setter, né? Métodos que eu vou trocar valor. Então, Ruby define os seguintes atributos como readers, que eu posso ler. 2 pontos, o nome do atributo, certo? No meu caso chama número, é arroba número, mas o nome do atributo é só número. E vírgula, eu quero um segundo, né? Vírgula, o titular. Então, número e titular não muda. Só não vai trocar o titular da conta. Certo? Então, são somente leitura. Já o saldo, não. Saldo eu queria manipular, né? Eu queria ler o valor que está hoje e queria trocar, né? Depositar mais dinheiro, fazer mais coisa. Certo? Então, esses atributos, né? A gente quer ler e escrever. Tem o attribute writer, que gera só o método de leitura. Então, eu poderia fazer uma coisa assim, ó. O saldo, eu vou definir todos os métodos de leitura dele e gerar os métodos de escrita só do saldo. Tá vendo? Então, a TTR-Reader gera os de leitura, os métodos de leitura, que são esses aqui. E a TTR-Writer gera os métodos de escrita, que são esse aqui, por exemplo, né, do titular. Legal? Que eu posso agora apagar todos e vai ficar só assim. Tá bom? O Ruby tem uma anotação um pouco melhor, que é assim, ó, que fica até mais claro de ler. Eu vou tirar o saldo aqui de cima, que é o ATTR Accessor, que é os dois, é leitura e escrita. Então, o saldo é Accessor, né? Eu quero ler e escrever nele, eu quero trocar o valor, poder saber o valor e também modificar esse valor. Vou carregar de novo, ó. Vamos lá no IRB, Require Relative, vou criar aquela mesma conta, ó. Agora eu posso fazer conta.número, conta.titular, conta.saldo, ó, já gerou todos os métodos de leitura,
certo? Que leem os arrobas no final. E de escrita gerou do saldo, ó, saldo igual a 150. Legal? Agora se eu pedir a conta, ó, o saldo é 150. Tá vendo? Então assim a gente definiu as regras da nossa conta, o que ela precisa receber quando iniciar uma nova conta, a gente definiu isso. A gente definiu os atributos do objeto, ou seja, a conta nasce com as seguintes dinâmicas aqui, né, de número, titular e saldo, que no nosso caso a gente recebeu como argumentos no método new, certo? E a gente definiu formas de ler esses valores que eu defini, né, dos atributos do objeto, ou seja, o arroba número, arroba titular, arroba saldo que a gente definiu, de ler e trocar esses valores através de métodos. Bacana?